Você está ouvindo Entre Lírios e Vales, por Elfrida Kramer. Olá, vamos voltar ao nosso papo, a nossa conversa. Eu estou muito feliz porque está havendo retorno, algumas pessoas gostam desse bate-papo. Já ouvi um comentário que tem vovós que ficam fazendo crochê, mas essa vovozinha aqui de 83 anos preferiu gravar podcasts. É verdade. Não que eu não goste de crochê, eu acho lindo, mas eu precisava conversar com vocês e contar, não para contar a minha história, mas para dizer para você por que a minha história aconteceu. Quem foi o autor da minha história? Quem foi que me sustentou pela mão? Quem foi que me deu uma velhice assim? Então eu tenho vontade de conversar sobre isso para vocês. Então vamos lá, puxou a cadeirinha, vamos conversar. Hoje eu não tive tempo de oferecer lanche. Vamos lá para o nosso bate-papo logo. Eu falei no último episódio que eu fiquei noiva, passei 3 anos organizando enxoval e foi um tempo lindo. Um tempo assim que soou como o título do nosso programa, Entre Lírios e Vales, foram os lírios perfumados da minha vida, os sonhos de criança, as oportunidades assim de conhecer aquele primeiro amor que na realidade foi o único. Eu só tive um namorado e na verdade foi um tempo alegre, um tempo feliz. Quando foi chegando a época do casamento, nós estávamos preparando, foi interessante, a gente começou a preparar, eu queria fazer o meu vestido de noiva, eu queria ter um casamento normal, né? Na igreja, tudo bonitinho. E o dinheiro era muito curto. Eu me lembro que eu quis muito adquirir um vestido e não sabia como fazer, terminei comprando o tecido que uma amiga minha o pai tinha uma casa comercial que vendia tecido, ela me fez por um preço mais em conta, e depois eu comecei a procurar costureira para fazer meu vestido de noiva, mas era caro demais, e eu digo, e agora, o que é que eu faço com esse tecido? Não tem nada não, vou tentar costurar. Hoje eu rio, porque eu digo para todo mundo, gente, não fui eu que costurei, não, foram os anjos, porque eu não sei como é que eu seria capaz de costurar um vestido de noiva. Eu sei que eu abri o vestido, peguei o de uma colega para tirar mais ou menos o modelo, ajustei o molde do jeito que eu podia fazer. Não tinha uma mesa grande, eu abri o tecido no meio da sala, no chão, limpei o chão e depois espalhei o tecido e cortei esse vestido. Comecei a costurar e aí pedi socorro à esposa desse padrinho Costa, que ela costurava muito bem, para ela montar a manga, porque eu não estava acertando montar a manga, que era muito complicada, aquela manga longa e justa, sem franzido, sem nada. Então ela me ajudou nesse ponto, eu voltei a costurar e o vestido ficou pronto. E causou sucesso, sabe? Mas ainda hoje, digo, quando as minhas netas dizem, foi a vovó que costurou o vestido de noiva dela. Eu digo, gente, eu acho que foram os anjos, não fui eu não. Mas na verdade, costurei o vestido, caminhei lá dentro de Recife, andando de ônibus para cima e para baixo, para ver se eu conseguia alguém que fizesse mais barato o bolo do casamento. E outras coisas mais, providenciando tudo, sozinha, porque meu noivo trabalhava longe e não podia me ajudar durante a semana e eu saía resolvendo tudo. Então, quando foi chegando perto do casamento, tinha que fazer os convites, né? E minha mãe trabalhava numa tipografia e ela se propôs a mandar fazer os convites lá. Acontece que houve um contratempo e a gente não entrou em acordo em que local ia casar, como seria o casamento, não chegou nesse acordo e foi um momento estressante na minha vida. Eu fiquei assim num impasse muito grande. Algumas coisas que o noivo queria eu não concordava e eu fiquei assim meio tensa.
E eu disse, eu não vou casar abrindo mão de algumas da fé que eu tenho, não vou abrir mão dos meus princípios. Então, a proposta que ele fez eu não aceitei. Então ele disse que iria viajar e que na volta, então a gente ia rever essa história. Ia ser uma viagem longa. Aí eu disse a ele que não, que ele podia viajar e a gente desfazia o noivado. Agora você imagine o meu sonho de menina diante de mim naquela hora e eu entregando. Não, vamos acabar então. Simplesmente porque eu não podia concordar com o que ele tinha me colocado, me proposto como uma forma de casamento. E eu, na verdade, não sabia nem o que eu ia perder, mas na hora eu não titubeei. Eu disse, não, então a gente acaba e pronto. O vestido já estava pronto, inclusive a casa já estava alugada, tudo prontinho. Os móveis que a gente tinha comprado já estavam na casa e veio essa situação, esse impasse. Só que, pensando que tinha acabado o noivado, eu fiquei muito triste, não falei com a minha mãe, porque eu sabia que ela ia ter uma reação muito forte, e fiquei chorando escondido, sem dizer nada para ninguém. Ia para o banco e voltava, e ele não aparecia para me acompanhar. Quando foi um dia, eu cheguei em casa, ele estava lá, e eu fiquei tão admirada, e eu falei com ele assim, com certa reverência, porque para mim já não era mais meu noivo. E aí, mamãe não sabia de nada, perguntou, e me diga uma coisa, vocês não vão mandar fazer os convites do casamento? Aí ele disse, vamos sim. Aí eu perguntei para ele, em que condições? Aí toquei no assunto que ele falou. Ele disse, não pode ser desse jeito mesmo que você propôs, está tudo muito bem, eu concordo, não sei o quê. Mamãe nunca soube desse detalhe, não. Mas eu fiquei numa alegria, eu digo, meu Deus, eu entreguei o sonho da minha vida por causa de um ideal, de uma forma de ver a vida com Deus. Mas ele me restituiu o noivo. E eu fiquei muito feliz, sabe? Nós então providenciamos o casamento, foi super simples, poucas pessoas na igreja. Eu mesma fui fazer a decoração da igreja. Foi tão engraçado. Se vocês tivessem me acompanhado nesse período, iam ficar com dó de mim. Eu não tinha ninguém para me ajudar em nada. Então, ornamentei a igreja lá, tudo. E quando foi na hora do casamento, nós chegamos, ainda para completar a história, o meu padrinho, que foi aquele mesmo que me levou para receber diploma e tudo, ele me levou no carro e quando passamos pela igreja, a igreja estava com as portas fechadas, porque tinha havido uma festa para as crianças. Eles fecharam as portas e se esqueceram que ia ter um casamento depois. E eu sei que eu passei nesse carro 2 vezes pela igreja e a igreja fechada. Eu digo, ai, que não é para eu casar, não. Foi meio frustrante esse negócio. Na verdade, aconteceu o casamento, muito simples. A festinha, entre aspas, foi na minha própria casa que eu ia morar. Foi muito, muito simples, mas muito abençoado. A partir daí, eu conto depois. Depois vem a outra história. A lua de mel que não teve e outras coisas mais. Mas isso depois eu conto para vocês. Mas uma coisa eu quero ressaltar nessa história é que as grandes vitórias da minha vida eu alcancei com renúncia. Eu entreguei a Deus. Foram muitas. Daí tiveram muitos outros depois. Eu quero dizer que hoje as pessoas são muito teimosas em fazer a sua própria vontade. Mas eu quero muito fazer o que Deus quer. Pense nisso. É muito melhor obedecer a Deus e andar pelos caminhos que Ele traçou para você do que procurar fazer a sua própria vontade. Leia a sua Bíblia. Procure ser uma pessoa mais atenta às coisas espirituais e veja a diferença que você vai ter na sua vida. É muito precioso. Não abra mão dessa companhia maravilhosa e de ser fiel a esse Deus que merece tudo de nós, porque a Ele seja a honra, a glória e o louvor
para sempre. Amém.